Quando o caminhão de Amelia morre em uma estrada empoeirada, parece o fundo do poço menos até que um fazendeiro. Tranquilo abre a porta com uma única oferta inesperada. Prefiro ter você ao meu lado. Mas esse refúgio é apenas um desvio ou destino. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O velho caminhão cuspiu e empurrou antes de finalmente desistir do lado de uma estrada de terra empoeirada. Amelia Torres bateu no volante com a palma da mão frustrada. Esta foi a última coisa que ela precisava agora. Vamos lá, ela implorou, virando a chave novamente. O motor fez um ruído doloroso de moagem. Depois nada. Amelia descansou a testa na roda e respirou fundo. Aos 26 anos ela já havia enfrentado, mais do que sua parte de decepções, o envolvimento quebrado com um homem que havia traído sua confiança. O trabalho esmagador da alma que ela finalmente desistiu. O apartamento da cidade que ela desistiu. E agora, o caminhão que deveria levar lá um novo começo também a abandonou. Ela pegou a bolsa da mochila do banco do passageiro e saiu para a estrada de terra. O sol do final da tarde lançou longas sombras nas terras agrícolas. À distância ela podia distinguir a silhueta de um celeiro contra o céu arroxeado. Sem outras opções, ela começou a andar. Suas botas chutaram poeira enquanto ela caminhava, seus ombros doendo do peso da bolsa. O suor escorria pelas costas, apesar do ar resfriado da noite. O celeiro se tornou maior quando se aproximou. E agora ela podia ver uma modesta fazenda ao lado. As luzes brilhavam nas janelas. Amelia hesitou na beira da propriedade. Ela não tinha mais para onde ir, mas aprendeu a ser cauteloso com estranhos. Ela precisava de ajuda. A entrada de cascalho triturou sob as botas enquanto ela caminhava para a porta da frente. Um sinal de madeira ao lado da entrada dizia Crescent Ridge Farm. Ela respirou fundo e bateu. Lá dentro, Luke Bennett estava lavando a louça quando ouviu a batida. Ele não esperava ninguém, especialmente não tão tarde do dia. Aos 30 anos, ele se acostumou à silenciosa solidão da vida agrícola. Desde que seu pai passava 2 anos, era apenas ele cuidando da propriedade da família. Apenas ele e suas memórias. Ele secou as mãos em uma toalha e caminhou até a porta. Quando ele abriu, ele encontrou uma jovem de pé na varanda. Ela estava coberta de poeira, seus cabelos escuros puxados para trás em um rabo de cavalo bagunçado. Apesar da sujeira e fadiga em seu rosto, ele notou seus traços impressionantes e a cautela em seus olhos. Lamento incomodá-lo, disse Amelia, mudando o peso de um pé para o outro. Meu caminhão quebrou cerca de 1 milha atrás. Fiquei me perguntando se eu poderia usar seu telefone para pedir ajuda. Luke estudou seu rosto. Havia algo em sua expressão, uma mistura de determinação e derrota menos que o atingiu. Ele reconheceu a aparência de alguém que havia sido derrubado pela vida, mas se recusou a ficar baixo. Entre, disse ele, afastando-se. Telefone está na cozinha. Amelia hesitou por um momento antes de entrar. A fazenda era surpreendentemente limpa e ordenada, com móveis simples e confortáveis. As fotos da família alinhavam as paredes. O cheiro de pão fresco permanecia no ar. Obrigado, disse ela, seguindo-o até a cozinha. Eu realmente aprecio isso. Luke gesticulou para o velho telefone com fio na parede. Ajude a si mesmo. Há água na geladeira se você tiver com sede. Enquanto Amelia discou, Luke se inclinou contra o balcão. Os braços cruzaram. Ele tentou não olhar, mas havia algo nela que o cativou. Amelia pendurou o telefone com um suspiro. O caminhão de reboque mais próximo fica no próximo município. Eles não podem sair até amanhã de manhã. Ela se virou para Luke, envergonhando as bochechas. Eu não quero ter nenhum problema. Eu só preciso de um lugar para dormir. Celeiro está bem, realmente. Luke olhou para ela, menos realmente olhou, e viu mais do que poeira e fadiga. Ele viu alguém que estava correndo, alguém que precisava não apenas de abrigo, mas a bondade. Sem pensar 2 vezes, Ri disse, prefiro tê-lo ao meu lado. As palavras surpreenderam os dois. Luke limpou sua garganta. Quero dizer, você pode ficar no quarto de hóspedes. Não precisa dormir no celeiro. Amelia piscou, sem saber se ela o tinha ouvido corretamente. Ela estava acostumada à suspeita, pena, não calor. Tem certeza? Ela perguntou. Eu não quero impor. Tenho certeza, respondeu Luke. Eu tenho muito espaço e, para ser sincero, fica muito quieto por aqui. Ele parou. Eu sou Luke. A propósito. Luke Bennett, Amelia Torres, disse ela, oferecendo a mão. Quando eles tremeram, ela não pôde deixar de notar a força em seu aperto e os calos que falavam de trabalho duro. Deixe-me mostrar você ao quarto de hóspedes, disse Luke. Então talvez você queira limpar e ter algo para comer? O quarto de hóspedes era pequeno, mas confortável, com uma colcha de retalhos na cama e cortinas que combinavam com as paredes. Azuis
Luke colocou a bolsa e mostrou a ela onde estava o banheiro, fornecendo toalhas frescas. Reserve o seu tempo, disse ele. Vou aquecer um jantar. Nada chique, apenas sobras de ensopado. Quando Amelia emergiu do chuveiro, o cabelo úmido e o rosto livre de poeira, ela se sentiu como uma nova pessoa. Ela trocou de roupas limpas da bolsa e seguiu o cheiro de comida até a cozinha. Luke colocou a mesa para 2, placas de cerâmica e copos de chá gelado. O ensopado estava borbulhando no fogão e ele estava cortando pão fresco. Isso é muito gentil da sua parte, disse Amelia, pairando na porta. Não me lembro da última vez que alguém foi tão legal comigo sem motivo. Luke olhou para cima, uma pitada de tristeza em seus olhos. Meu pai sempre dizia que você deveria tratar estranhos como a família, porque você nunca sabe quando pode ser o estranho em necessidade. Ele gesticulou para uma cadeira. Sente-se, a comida está pronta. Durante o jantar, eles conversaram. Luke explicou que Crescent Ridge estava em sua família há 3 gerações. Ele cultivou várias colheitas e manteve um pequeno rebanho de cabras e algumas galinhas. E você corre tudo sozinho? Amelia perguntou impressionada. Luke, desde que meu pai passou há 2 anos. Minha mãe morreu quando eu era adolescente. Ele agitou seu ensopado. E você? Para onde você estava indo antes que seu caminhão desistisse? Amelia hesitou. Em nenhum lugar específico, apenas longe. Ela tomou um gole de chá. Eu deixei uma vida que não estava mais funcionando. Um noivo que traiu, um trabalho que me deixou infeliz, uma cidade que nunca parecia em casa. Então você está começando de novo, disse Luke. Não era uma pergunta. Tentando, ela admitiu. Embora quebrar no meio do nada não fosse parte do plano. Luke sorriu, e Amelia percebeu como transformou seu rosto sério. Às vezes, as melhores coisas acontecem quando os planos desmoronam. Depois do jantar, Amelia insistiu em ajudar com a louça. Eles trabalharam lado a lado em silêncio confortável, e ela se viu roubando olhares para ele. Luke era alto e de ombros largos, com braços fortes e mãos gentis. Seus cabelos castanhos arenosos eram um pouco longos, enrolando-se na nuca. E seus olhos eram um azul profundo e atencioso. Eu estava pensando, disse Luke ao terminar. Se você não estiver com pressa de chegar a algum lugar, poderá ficar alguns dias. Pelo menos até que seu caminhão seja consertado. Amelia se virou para ele, surpresa. Por que você ofereceria isso? Você nem me conhece. Luke secou as mãos e se inclinou contra o balcão. Eu tenho um bom senso sobre as pessoas. E, para ser sincero, eu poderia usar alguma ajuda por aqui. Considere uma troca menos sala e embarque em algum trabalho agrícola. Amelia considerou sua oferta. Ela não tinha um destino em mente, nenhum emprego esperando e muito pouco dinheiro. Alguns dias de trabalho agrícola pareciam um comércio justo para sua hospitalidade. Ok, ela disse, mas só até que o caminhão seja consertado. E ganhar minha força. Luke assentiu, tentando esconder seu sorriso. Deal. Começaremos mais cedo amanhã. As cabras precisam ordenhar ao amanhecer. Naquela noite, deitada na cama desconhecida, Amelia olhou para o teto. Ela podia ouvir os sons distantes das criaturas noturnas através da janela aberta e sentir a brisa gentil à pele dela. Pela primeira vez em meses, ela não sentiu que estava correndo. Em vez disso, ela sentiu que poderia ter encontrado um lugar para recuperar o fôlego. Na manhã seguinte, Luke bateu em sua porta às 5:30. Amelia gemeu, mas levantou-se puxando jeans e uma camiseta. Quando ela foi para a cozinha, Luke já estava lá tomando café. Manhã, ele disse, entregando-lhe uma caneca. Espero que você tenha dormido bem. Melhor do que em muito tempo, ela admitiu, tomando o café com gratidão. Luke a mostrou ao redor da fazenda enquanto o sol nasceu, pintando o céu em tons de rosa e ouro. As cabras soaram animadamente quando o viram, agitando-se em volta da cerca. Eles gostam de você, observou Amelia. Eles gostam de quem os alimenta? Luke respondeu com uma risada. Vamos lá, eu vou te mostrar como ordenhá-los. Para a surpresa de Luke, Amelia foi um aprendiz rápido. Ela abordou cada tarefa com determinação, desde ordenhar as cabras até a coleta de ovos do galinheiro. No meio da manhã, suas mãos estavam sujas e suas bochechas estavam coradas, mas ela estava sorrindo. Você é bom nisso, disse Luke enquanto eles fizeram uma pausa sob a sombra de um velho carvalho. Já trabalhou em uma fazenda antes? Amelia balançou a cabeça. Não, mas meus avós tinham um jardim quando eu era pequeno. Eu costumava ajudá-los. Ela tomou uma bebida longa da garrafa de água. Isso é diferente, porém maior, mais vivo. Luke assentiu, entendendo exatamente o que ela quis dizer. É por isso que eu nunca poderia sair, mesmo quando as coisas ficaram difíceis depois que papai morreu. A terra entra em seu sangue. Mais tarde naquela manhã, o caminhão de reboque chegou. O motorista, um homem mais velho chamado Frank, examinou o caminhão de Amelia e balançou a cabeça. Tiro da transmissão. Ele disse a eles.
Eu posso rebocar Lu para minha loja, mas as peças levarão pelo menos uma semana para chegar. Talvez mais. O coração de Amelia afundou. Quanto vai custar? Frank nomeou uma figura que a fez estremecer. Ela teve algumas economias, mas não muito. Faça o que puder, disse ela finalmente. Vou descobrir algo. Depois que Frank saiu com o caminhão, Amelia se virou para Luke. Parece que eu posso estar impondo sua hospitalidade um pouco mais do que pensávamos. Não é uma imposição, garanto Luke. Como eu disse, eu poderia usar ajuda. Ele parou e a empresa... Nos dias seguintes, eles caíram em uma rotina. As manhãs de manhã cedo com os animais, café da manhã juntos e depois trabalham nos campos. Luke ensinou a Amelia a cuidar da horta como Rapper Circus, como dirigir o trator. Todas as noites. Exaustas, mas satisfeitas, eles compartilhavam jantares e conversas. Luke se viu ansioso por essas noites tranquilas. Amelia era fácil de conversar, e sua perspectiva sobre as coisas era refrescante. Ela contou histórias sobre a vida da cidade, sobre a livraria onde costumava trabalhar, sobre seus sonhos de um dia escrever um romance. Em troca, ele compartilhou lembranças de crescer na fazenda, de seus pais, da comunidade que o apoiaram após a morte de seu pai. Você já se soltou aqui? Amelia perguntou uma noite enquanto eles se sentavam na varanda assistindo o pôr do sol. Luke considerou sua pergunta. Às vezes, ele admitiu, mas ficar sozinho e ficar sozinho nem sempre é a mesma coisa. Ele olhou para ela. E você? Você sente falta da cidade? Amelia balançou a cabeça. Não é a própria cidade, talvez parte da conveniência, mas principalmente sinto falta do sentimento de pertencer a algum lugar, de ter um propósito. E qual é o seu propósito, Amelia Torres? Luke perguntou suavemente. Ela sorriu, uma pitada de tristeza nos olhos. É isso que estou tentando descobrir. No domingo, Luke levou Amelia para a cidade. Era uma pequena comunidade, apenas algumas ruas de empresas e casas, mas todos pareciam conhecer Luke. Eles o cumprimentaram calorosamente, curiosos sobre a mulher ao seu lado. Isso é Amelia, explicou a Sra. Davis na loja geral. Ela fica na fazenda por um tempo ajudando a senhora. Davis levantou uma sobrancelha. É assim? Bem, já é hora de você ter alguma companhia por aí, Luke Bennett. Uma pessoa não era para ficar sozinha. Amelia sentiu suas bochechas quentes sob o olhar conhecedor da mulher mais velha. Ao longo do dia, ela percebeu como as pessoas olhavam para eles menos com surpresa, aprovação, especulação. Isso a deixou desconfortável. Ela não estava planejando ficar. Ela não podia se deixar ficar muito confortável naquela tarde. De volta à fazenda, Amelia estava pendurando roupas na linha quando Luke se aproximou. Desculpe pelas fofocas da cidade, disse ele, ajudando menos a com um lençol que estava pegando. Na brisa, eles significam bem. Está tudo bem, respondeu Amelia, sem encontrar seus olhos. Eu só não quero que eles tenham a ideia errada. As mãos de Luke param. E que ideia seria essa? Amelia prendeu um prendedor de roupa com mais força do que o necessário que eu estou hospedado. Ela parou. Não tenho certeza de como terminar. Isso seria tão terrível? Luke perguntou em silêncio. Amelia finalmente olhou para ele. A vulnerabilidade em sua expressão a pegou desprevenida. Luke, Ela foi interrompida pelo toque do telefone. Luke segurou seu olhar por mais um momento, depois foi responder. Quando ele voltou, sua expressão havia mudado. Isso foi franco. Seu caminhão precisará de mais trabalho do que ele pensava. O motor também tem problemas. Ele disse que pode ser mais barato comprar um veículo diferente. Amelia se inclinou contra a grade da varanda de repente exausta. Não posso pagar isso. Eu mal posso pagar os reparos. Ela fechou os olhos. Eu não sei o que vou fazer. Luke ficou ao lado dela, seus ombros quase tocando. Você pode ficar, ele disse simplesmente. Trabalhe aqui. Economize. Descubra as coisas. Amelia olhou para os campos, dourada ao sol do final da tarde. Em apenas uma semana, ela cresceu para amar este lugar. O ritmo dos dias, a satisfação do trabalho duro, a paz que sentia aqui. E Luke era diferente de qualquer pessoa que ela já conheceu. Tipo, sem esperar nada em troca. Forte sem ser dominador. Honesto de uma maneira que a fez querer ser honesta também. Mas ela estava com medo. Toda vez que confiava em alguém, ela acabava mais sozinha do que antes. Eu preciso pensar sobre isso, disse ela finalmente. Naquela noite, em Copas do Dormir, Amelia saiu de casa e caminhou até o celeiro. A noite estava clara, estrelas espalhadas pelo céu como diamantes. Ela subiu para o hayloft e sentou-se na porta aberta, pernas penduradas no limite. Foi aqui que Luke se ofereceu pela primeira vez para deixar lá ficar. Prefiro ter Lu ao meu lado, ele havia dito. As palavras tocaram algo no fundo dela, algo que ela pensara ter sido quebrado além do reparo. Ela ouviu passos na escada e virou.
Se para ver Luke subindo para se juntar a ela, não conseguia dormir também? Ele perguntou, estabelecendo se ao lado dela. Amelia balançou a cabeça. Neutro. Em minha mente. Eles ficaram em silêncio por um tempo, olhando para a fazenda iluminada pela lua. Toda vez que eu confiava em alguém, acabei mais sozinho do que antes. Amelia finalmente disse, expressando o medo que havia assombrado Luke Essentio, entendendo em seus olhos. E não me deixei precisar de ninguém desde que minha mãe morreu. Se alguém ficasse, eu não saberia o que fazer com o espaço que eles ocupariam. Amelia se virou para ele, surpreso com sua honestidade. Então por que me pedir para ficar? Luke olhou para ela, seu olhar estável. Porque alguns riscos valem a pena correr. Na manhã seguinte, Frank ligou novamente. Ele havia encontrado um potencial comprador do caminhão de Amelia. Alguém que o queria por peças, né? A oferta não foi muito, mas era algo. O que você quer que eu diga a ele? Luke perguntou depois de transmitir a mensagem. Amelia estava na janela da cozinha, olhando para Crescent Ridge e os campos, o celeiro, o jardim que ela havia ajudado a cuidar. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu uma sensação de pertencer. Diga a ele que sim, disse ela, virando-se para enfrentar Luke. Acho que posso ficar um pouco... O sorriso que se espalhou pelo rosto de Luke foi como o nascer do sol quebrado sobre as colinas. Ele cruzou a cozinha e pegou as mãos dela. Eu esperava que você diria isso, ele disse suavemente. Amelia sentiu algo mudar dentro dela, como uma chave girando em uma fechadura. Ela não sabia o que o futuro segurava, mas ela se ajoelha quando aqui, com Luke, ela havia encontrado algo que vale a pena construir. Eu vim pedindo um canto no seu celeiro, disse ela, mas você me deu muito. Mas a mão de Luke surgiu para tocar sua bochecha suavemente. Você também me deu algo, Amelia. Você deu vida a esta antiga fazenda novamente. Enquanto o sol da manhã passava pela janela da cozinha, Amelia percebeu que, às vezes, quebrar uma estrada de terra poderia levar Lu exatamente aonde você precisava estar. 2 semanas se passaram desde que Amelia decidiu ficar em Crescent Ridge. Os dias de verão estavam ficando mais longos e mais quentes, e a fazenda estava florescendo, sob seus cuidados combinados. Todas as manhãs elas se levantavam com o sol e trabalhavam lado a lado, encontrando um ritmo natural juntos que fazia com que até as tarefas mais difíceis parecessem mais fáceis. Luke observou Amelia enquanto alimentava as galinhas. Rind, enquanto eles bengavam em volta dos pés. Ela parecia diferente agora, sua pele havia bronzeado ao trabalhar, ao ar livre, e seus cabelos escuros tinham destaques beijados pelo sol. Mas a maior mudança foi nos olhos dela, a cautela que estava lá. Quando ela chegou pela primeira vez, estava desaparecendo, substituída por uma confiança silenciosa. Você tá olhando, gritou Amelia, pegando-o, observando menos a... Luke sorriu, sem vergonha de ser pego. Só de pensar em como você está natural aqui, como se você estivesse fazendo isso toda a sua vida. Amelia fechou o portão para o galinheiro, e foi até ele parece natural. Nunca pensei que gostaria de trabalhar na fazenda, mas há algo gratificante nisso. Ela limpou as mãos em seus jeans. Embora eu pudesse ficar sem as manhãs, Luke riu. Você vai se acostumar com eles. Eventualmente, eles voltaram para casa juntos para o café da manhã, os ombros ocasionalmente escovando. Esses toques casuais tornaram-se mais frequentes entre eles, como se estivessem testando os limites de sua crescente conexão dentro da cozinha. Amelia começou o café enquanto Luke preparava ovos e torradas. Eles se mudaram com uma familiaridade fácil que desmentiam o curto período de tempo que se conheceram. Eu estava pensando, disse Luke enquanto se sentavam para comer. Devemos ir ao mercado dos agricultores na cidade no sábado. Vender algo de nossos queijos de cabra e legumes. Amelia levantou uma sobrancelha. Suas bochechas de Luke avermelharam-se um pouco. A fazenda, quero dizer. Mas você ajudou a fazer o queijo, então... É parcialmente seu também, Amelia sorriu, secretamente satisfeita com seu deslize. Eu gostaria disso. Eu nunca estive no mercado de agricultores antes, exceto como cliente. É uma boa maneira de se conectar com a comunidade, explicou Luke. E poderíamos usar a renda extra. Após o café da manhã, Luke mostrou a Amelia os registros financeiros da fazenda. Espalhados pela mesa de jantar foram livros, contas e extratos bancários. Amelia ficou surpresa ao ver o quão apertados as finanças da fazenda estavam. E tio, não fazia ideia, disse ela olhando os números. A fazenda parece tão produtiva, Luke suspirou, passando a mão pelo cabelo. Mas a agricultura não é o que costumava ser. Os custos continuam subindo e os preços do que vendemos não acompanham o ritmo. Ele apontou para uma conta particularmente grande. O trator precisa de reparos que não posso pagar agora. E a cerca leste precisa ser substituída antes do inverno. Boca não pode obter um empréstimo? Amelia perguntou. Luke balançou a cabeça. Já tenho um. Depois que papai morreu,
Eu tive que emprestar para manter as coisas funcionando. Ele fechou o livro. Não se preocupe com isso. Vamos gerenciar. Sempre o fazemos. Mas Amelia se preocupou. Naquela noite, ela estava acordada pensando nos problemas financeiros da fazenda. Luke lhe deu um lugar para ficar. A recebeu em sua vida. Sem dúvida. Ela queria ajudá-lo em troca. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Antes de se mudar para a cidade, ela havia trabalhado para uma pequena empresa de marketing. Ela sabia como criar sites, como usar as mídias sociais para promover negócios. Talvez ela pudesse aplicar essas habilidades para ajudar a Crescent Ridge. Na manhã seguinte, ela compartilhou sua ideia com Luke. Um site? Ele repetiu, parecendo cético, para a fazenda. Não apenas um site, explicou Amelia ansiosamente. Uma presença online. We poderia vender produtos diretamente para os clientes. Coajou do cabra, talvez conservas caseiras, ovos frescos da fazenda. As pessoas da cidade pagam preços premium por esse tipo de coisa. Luke franziu a testa. Não sei nada sobre computadores ou na internet. Mas sim, insistiu Amelia. Eu poderia configurar tudo. Só precisamos tirar algumas fotos, escrever descrições. Ela tocou o braço dele. Luke poderia trazer a renda extra que você precisa. Luke olhou para a mão dela no braço dele, depois para o rosto esperançoso dela. Você faria isso para a fazenda? Para você, Amelia disse suavemente, e imediatamente sentiu o calor subir para suas bochechas. A expressão de Luke suavizou. Ele cobriu a mão dela com a dele. Então vamos tentar. O que temos a perder? Nos dias seguintes, Amelia se jogou na criação de uma presença online para Crescent Ridge Farm. Ela tirou fotos da fazenda, dos animais e dos produtos que eles produziram. Ela configurou contas em plataformas de mídia social e criou um site simples, onde os clientes poderiam fazer o pedido diretamente. Luke assistiu seu trabalho com espanto. Ela sentou na mesa da cozinha, digitando seu laptop completamente absorbido. Ele nunca tinha visto esse lado dela antes, o profissional qualificado que sabia exatamente o que ela estava fazendo. E... feito, Amelia anunciou uma noite, virando o laptop para que Luke pudesse ver. O que você acha? Luke se inclinou sobre o ombro dela, seu rosto perto do dela enquanto olhava para a tela. O site era lindo, apresentando fotos impressionantes de Crescent Ridge ao nascer do sol, close-ups de cabras e exibições artisticamente organizadas de seus produtos. Amelia, isso é incrível, disse ele, realmente impressionado. Você faz a fazenda parecer algo fora de uma revista. Ela sorriu com a aprovação dele. Essa é a ideia. As pessoas querem se sentir conectadas de onde vem a comida. Eles querem uma história. E qual é a nossa história? Luke perguntou, seus olhos encontrando os dela. A respiração de Amelia presa em sua garganta. De repente, ela estava muito ciente de quão perto eles estavam do calor de seu corpo ao lado dela. Isso ainda está sendo escrito, disse ela em silêncio. Por um momento, parecia que Luke poderia beijá-la. Seu olhar caiu nos lábios dela e ele se inclinou um pouco mais perto. Então o cronômetro do forno disparou, quebrando o feitiço. Luke se endireitou e foi verificar o jantar, deixando Amelia com seu coração disparado. Chegou o sábado, e eles carregaram o caminhão de Luke com seus produtos para o mercado dos agricultores. Amelia havia impresso os cartões de visita com o novo endereço do site da fazenda e fez sinais destacando que seus produtos eram totalmente naturais e produzidos localmente. O mercado dos agricultores estava movimentado quando eles chegaram. Eles montaram seu estande entre um vendedor de mel e um casal de idosos vendendo mantas feitas à mão. Amelia havia organizado sua exibição com olho na estética. E não demorou muito para que os clientes começassem a parar de olhar. Este queijo é delicioso, disse uma mulher depois de tentar uma amostra. E você diz que é de suas próprias cabras? Sim, senhora, respondeu Luke. Nós os ordenhamos frescos todas as manhãs. Também temos um site agora, acrescentou Amelia, entregando à mulher um cartão de visita. Você pode fazer o pedido online e nós entregaremos localmente. Ao meio-dia, eles haviam vendido quase tudo o que trouxeram. As ideias de marketing de Amelia estavam funcionando menos. As pessoas ficaram intrigadas com a história de Crescent Ridge, e várias já haviam tirado fotos de seu stand para compartilhar online. Luke não conseguia parar de sorrir. Tive um dia de mercado tão bom, disse ele a Amelia enquanto eles arrumavam. Você é um trabalhador milagroso. Amelia riu. Dificilmente, só sei o que chama a atenção das pessoas. Ela contou os ganhos do dia. Luke, fizemos 3 vezes o que você normalmente faz nesses mercados. Ele olhou para ela com uma mistura de gratidão e algo mais profundo que fez seu pulso acelerar. É por sua causa, disse ele. Você trouxe nova vida
a Crescent Ridge. Naquela noite, eles celebraram seu sucesso com um jantar especial. Luke grelhou bifes na varanda dos fundos, enquanto Amelia preparava uma salada de vegetais que haviam crescido. Eles comeram lá fora, assistindo o Sunset Pinch e o céu em laranjas e rosas brilhantes. Para novos começos, disse Luke, levantando o copo de vinho. Para Crescent Ridge, respondeu Amelia, tocando o copo no dele. Enquanto comiam, eles conversaram sobre planos para a fazenda menos, expandindo a horta. Talvez adicionando mais cabras, desenvolvendo novos produtos para sua loja online. Amelia se viu falando como se seu futuro em Crescent Ridge estivesse certo, e Luke não a corrige. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda balançando juntos. O ar da noite esfria contra a pele. Os grilos tocavam na escuridão, e os lumes piscavam como estrelas minúsculas sobre os campos. Eu nunca pensei em acabar aqui, disse Amelia, sua voz suave na escuridão. Quando meu caminhão quebrou, eu estava com tanta raiva. Pensei que era apenas mais uma coisa dando errado na minha vida. Luke olhou para ela, o rosto dele sombreado na luz fraca da janela da cozinha. E agora Amelia virou-se para encontrar Sue. Agora, acho que poderia ter sido a melhor coisa que já aconteceu comigo. Luke pegou a mão dela, seus dedos calejados entrelaçando com o dela. Estou feliz que seu caminhão tenha quebrado também, ele admitiu. Eu não sabia o quão solitário estava até que você apareceu na minha porta. A admissão pendurou no ar entre eles, vulnerável e honesta. Amelia sentiu lágrimas picar com seus olhos. Por tanto tempo ela estava guardando seu coração, com medo de confiar, com medo de esperar. Mas aqui, com Luke, essas paredes estavam desmoronando. Luke, ela começou, sem ter certeza do que queria dizer. Mas Luke não esperou que ela encontrasse as palavras. Ele se inclinou para a frente e a beijou, seus lábios gentis contra os dela. Amelia congelou por apenas um momento, surpresa. Antes, no beijo. A mão dela surgiu para tocar o rosto dele, sentindo a ligeira rugosidade da barba na palma da mão. Quando se separaram, ambos estavam respirando um pouco mais rápido. Luke descansou a testa contra a dela. Eu tô querendo fazer isso desde o dia em que você decidiu ficar, confessou. Amelia sorriu. Por que você demorou tanto? Ele riu, seu polegar rastreando círculos na mão dela. Eu tinha medo de que você corresse, que era muito cedo. Eu não estou mais correndo, Amelia sussurrou. Ela o beijou novamente, sentindo algo florescendo. No petou algo, que parecia perigosamente como esperança. As semanas seguintes foram algumas das mais felizes da vida de Amelia. Ela e Luke se estabeleceram em um novo ritmo, que incluía beijos roubados no celeiro, de mãos dadas enquanto caminhava à propriedade e adormecendo no sofá, enquanto assistia a filmes antigos. Fazenda também estava prosperando os pedidos do... Seus sites começaram a entrar, e a notícia estava se espalhando sobre os produtos da Crescent Ridge. Eles tiveram que aumentar sua produção para acompanhar a demanda, e, pela primeira vez em anos, as finanças da fazenda estavam melhorando. Uma noite, quando eles terminavam o jantar, o telefone tocou. Luke respondeu, sua expressão ficando grave como ele ouviu. Sim, ela está aqui, disse ele, olhando para Amelia. Um momento, ele estendeu o telefone para ela. É para você. Alguém chamado David. Amelia sentiu o sangue escorrer do rosto. David era seu ex-noivo, o homem que ela deixara para trás. Como ele a encontrou? Com dedos trêmulos, ela pegou o telefone. Olá, Amelia. Graças a Deus, a voz de Davi veio pela linha, suave e familiar. Eu tenho procurado em todos os lugares para você. Seus pais estavam preocupados? Meus pais? Amelia repetiu, confusa. Ela não havia falado com seus pais há meses. Não desde que deixaram claro que pensavam que ela estava cometendo um erro ao quebrar seu noivado. Sim, eles me ligaram quando não conseguiram alcançá-lo, explicou David. Amelia, precisamos conversar. Cometi um erro terrível. Tô com saudades de você. Quero que você volte para casa. Amelia fechou os olhos, sentindo-se doente. Esta não é a minha casa, David. Não mais. Não seja ridículo, disse ele. Seu tom de tom. Você não pode ser seriamente feliz vivendo em alguma fazenda no meio do nada. Yutei Konraku. Você é uma garota da cidade. Luke estava observando. A preocupação gravada em seu rosto. Amelia se virou, abaixando her voz. Como você me encontrou? David suspirou. Não foi difícil. Seu caminhão estava registrado em uma pequena cidade não muito longe de onde você está. O mecânico lá se lembrava de você. Disse que você estava em uma fazenda chamada Crescent Ridge. Amelia sentiu uma onda de raiva. Então você me rastreou. Assim, porque eu te amo, insistiu David. Nós pertencemos juntos. Em o que quer que tenha acontecido entre nós podemos consertar. Eu mudei. Amelia riu amargamente. Foca, me traiu, David.
com meu amigo. Isso não é algo que você pode simplesmente consertar. Houve silêncio na linha. Então vou buscá-lo. Amanhã podemos conversar cara a cara. Não, disse Amelia com firmeza. Não venha aqui. Eu não quero ver você. Amelia, adeus, David. Ela pendurou o telefone, as mãos tremendo. Luke estava ao seu lado imediatamente. O que foi isso? Quem é David? Amelia afundou em uma cadeira do Repent exausta. Meu ex-noivo, que eu falei sobre você. Ela olhou para Luke vendo a preocupação em seus olhos. Ele disse que está vindo aqui amanhã. A mandíbula de Luke se apertou. Você quer vê-lo? Não, disse Amelia sem hesitar. Mas ele não é do tipo que não é para uma resposta. Luke se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos dele. Você não precisa vê-lo, se não quiser. Esta é a sua casa agora, você está seguro aqui. Sua casa. As palavras envolveram Amelia como um cobertor quente. Sim, Crescent Ridge se tornou sua casa. E Luke se tornou muito mais do que apenas o homem que a havia levado. E eu preciso enfrentá-lo, disse ela finalmente. Para fechar esse capítulo para o bem, Luke assente, entendendo em seus olhos. Então nós o enfrentaremos juntos. Naquela noite, Amelia não conseguiu dormir. Ela jogou e virou lembranças de sua vida com David inundando. Eles estavam juntos. Há 3 anos engajados para um. Ela pensou que ele era tudo o que queria menos bem. Sucedido, charmoso, ambicioso. Mas por baixo daquele exterior polido, havia sido um homem que havia como uma posse, que traiu porque ele podia, que esperava que ela perdoasse porque deveria ser grata por tê-lo, e agora ele estava vindo aqui. Para o lugar onde ela finalmente encontrou a paz. Para o homem que havia mostrado a ela como era o verdadeiro respeito e carinho, a manhã veio muito rapidamente. Amelia, vestida de cuidado, escolhendo jeans e uma blusa simples, em vez de suas roupas de trabalho habituais. Ela queria parecer forte quando David chegou, não como alguém brincando na vida agrícola. Luke estava quieto no café da manhã, seus olhos frequentemente encontrando o dela do outro lado da mesa. Aconteça o que aconteceu hoje, disse ele. Enquanto lavavam a louça, lembre-se de que você tem escolhas. Você não lhe deve nada. Amelia assentiu, agradecido por sua compreensão. Ela estendeu a mão e tocou sua bochecha. Obrigado por estar aqui. Eles ouviram o carro antes de virem. Um sedan caro levantando poeira na estrada de terra que leva à fazenda. Amelia saiu para a varanda, Luke ao lado dela, enquanto David parou em frente à casa. Ele parecia exatamente como ela se lembrava, menos de uma maneira bonita, de uma maneira óbvia, vestida com roupas que custam mais do que a maioria das pessoas feitas. Em um mês, quando ele a viu na varanda, seu rosto se iluminou com um sorriso que já havia feito seu coração correr. Agora, isso a deixou cautelosa. Amelia, ele chamou, andando em direção à casa. Você parece diferente. Seus olhos pegaram sua pele abrangente, suas roupas mais simples, o homem de pé devastador ao lado dela. David, ela reconheceu-o friamente. Eu disse para você não vir. Ele parou no fundo da varanda, seu sorriso vacilando um pouco. Eu tive que te ver, para falar com você pessoalmente. Seu olhar mudou para Luke. E você deve ser o fazendeiro. Luke Bennett, disse. Luke, seu nível de voz. Esta é a minha propriedade em que você está. O sorriso de David ficou condescendente. Sim, bem, eu aprecio que você cuide de Amelia, mas estou aqui para levar lá para casa agora. Amelia sentiu uma onda de indignação. Estou em casa, David, e tomo minhas próprias decisões sobre onde vou e com quem estou. Expresso duro. Davi endureceu. Não seja teimoso, hein? Este pequeno anúncio, seu empreendimento já passou por tempo suficiente. Seus pais estão preocupados. Seu trabalho ainda está aberto. Podemos deixar tudo isso para trás. Coloque para trás? Amelia repetiu incrédula. Você me traiu. Você mentiu para mim. E agora você aparece aqui esperando que eu volte com você? David teve a graça de parecer desconfortável. Eu cometi um erro. As pessoas cometem erros, Amelia, mas tínhamos planos, um futuro. Você realmente vai jogar isso fora? Por isso... Ele gesticulou com desdém na fazenda. Luke ficou tenso ao lado dela, mas Amelia colocou a mão no braço dele. Esta foi a batalha dela. Não estou jogando nada fora, disse ela com firmeza. Estou construindo algo novo, algo real. Os olhos de David se estreitaram enquanto olhava entre ela e Luke. Então é isso. Você aceitou o primeiro homem que apareceu atrás de mim. Não é disso que se trata, disse Amelia, apesar de sentir suas bochechas niveladas. Isso é sobre eu encontrar um lugar onde eu pertenço, onde sou valorizado por quem sou, não porque eu sou no braço de alguém, David Zambu. E você acha que pertence aqui, em uma fazenda fracassada no meio do nada? Com ele olhou para Luke com desprezo pouco velado. Quanto tempo antes de você ficar entediado, antes de sentir falta da vida real?
Esta é a vida real, Amelia revidou. Mais real do que qualquer coisa que eu tive com você. O rosto de David escureceu. Você não quer dizer isso. Você está apenas confuso. Rebeliosa. Ele deu um passo na varanda. Volte para casa comigo, Amelia. Deixe-me cuidar de você. Luke avançou, colocando-se entre David e Amelia. Eu acho que ela se deixou clara. Ela não quer ir com você. David olhou para Luke, para cima e para baixo, o lábio se curvando. Não se preocupa, fazendeiro. Isso é entre mim e minha noiva. Ex-noiva, Amelia corrigiu, saindo por trás de Luke. E isso se preocupa muito. Luke é... Ela hesitou, depois endireitou os ombros. Luke é o homem com quem estou agora. Oh, com quem me preocupo? As palavras penduradas no ar, uma declaração que ela não planejara fazer, mas isso parecia totalmente certo. Luke olhou para ela, surpresa e alegria lavando seu rosto antes que ele voltasse para David com a nova confiança. David para Shatter. Um tapa nele? Você não pode estar falando sério. Você está escolhendo ele? Sim, disse Amelia. Eu sou. A compostura de David rachou. Você se arrependerá, Amelia. Quando a novidade desaparece e ficará preso aqui com nada além de sujeira. Ele gesticulou em torno da fazenda com desdém. Não é você. Nunca será você. Você nunca soube quem eu realmente era, respondeu Amelia em silêncio. Esse foi o problema o tempo todo. David olhou para ela por um longo momento, depois se virou e voltou para o carro. Quando você se deparar com seus sentidos, não espere que eu esteja esperando. Ele chamou o ombro. Eu não vou, Amelia garantiu a ele. Eles assistiram como o carro de David aceleraram, a poeira ondulando por trás dele. Amelia sentiu um levantamento de peso de seus ombros menos a última gravata. Com sua antiga vida finalmente cortou Luke Seiviru. Para ela, sua expressão séria. Você quis dizer isso sobre nós? Amelia encontrou seu olhar de forma constante. Cada palavra, um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Luke. Ele a puxou nos braços, segurando menos a apertada contra o peito. Eu tenho me apaixonado por você desde o dia em que você apareceu na minha porta, ele confessou contra o cabelo dela. Mas eu tinha medo de dizer isso, com medo de que fosse muito cedo. Amelia se inclinou para trás para olhar para ele, seu coração tão cheio que parecia que poderia estourar. Não parece muito cedo para mim. Parece a coisa mais natural do mundo. Luke a beijou então. Um beijo cheio de promessas e possibilidades. Quando eles se separaram, ele manteve os braços em volta dela, como se tivesse medo de desaparecer. O que acontece agora? Ele perguntou suavemente. Amelia sorriu, sentindo-se verdadeiramente livre pela primeira vez em anos. Agora construímos algo bonito. Juntos. Enquanto estavam na varanda de Crescent Ridge, a fazenda se estendendo diante dele sob o sol do verão. Amelia sabia que havia encontrado o que estava procurando o tempo todo, não apenas um lugar para pertencer, mas uma pessoa a quem pertence. E quando os braços de Luke se apertaram ao seu redor, ela silenciosamente agradeceu a seu caminhão antigo por quebrar a estrada empoeirada e levar lá exatamente onde ela precisava estar. O outono chegou a Crescent Ridge em um incêndio de vermelho e ouro. As árvores que alinhavam a propriedade viravam cores vibrantes. E as manhãs ficaram nítidas. Amelia nunca havia experimentado o outono em uma fazenda antes, e ela se maravilhou. Com as estações de mudança, nos novos ritmos da vida que vieram com o horário da colheita, 3 meses se passaram desde a visita indesejável de David. Naquele tempo, o relacionamento de Amelia e Luke floresceu como as flores silvestres, que cresciam ao longo das linhas de cerca. Eles trabalharam juntos durante o dia e passaram a noite planejando o futuro da fazenda, compartilhando sonhos e momentos tranquilos no balanço da varanda. O negócio online que Amelia começou estava prosperando. Os pedidos para os produtos Crescent Ridge vieram regularmente e Luke até contratou um adolescente local, Tommy Jenkins, para ajudar nas entregas depois da escola. Pela primeira vez em anos, a fazenda não estava apenas sobrevivendo, mas florescendo. Devemos pensar em expandir, disse Luke uma noite enquanto eles revisavam as contas do mês na mesa da cozinha. Talvez adicione alguns produtos especiais para as férias. Amelia assentiu, fazendo anotações em um bloco. O sabonete de leite de cabra pode ser popular. E talvez cestas de presentes com queijo, conservas e mel do apiário do seu amigo Bill. Luke sorriu, observando seu trabalho. A mudança em Amelia nos últimos meses o surpreendeu. Longe foi a mulher cautelosa e exausta que bateu à sua porta, naquela noite de verão. Em seu lugar, havia um parceiro confiante e vibrante que abordou todos os desafios com criatividade e determinação. O quê? Amelia perguntou, pegando seu olhar. Só de pensar em como eu sou sortudo, respondeu Luke, pegando a mão pela mesa. Ter você aqui mudou tudo. Amelia apertou os dedos. Eu sou a sorte. Você me deu uma chance quando eu não tinha nada. Luke balançou a cabeça.
Você nunca teve nada, Amelia. Você só precisava de um lugar para plantar suas raízes. Ela sorriu com isso, amando a maneira como ele a entendeu. E agora essas raízes estão ficando mais fortes a cada dia. Mais tarde naquela noite, enquanto eles estavam juntos no que era agora o quarto deles, Amelia se curvou contra o lado de Luke, a cabeça no peito dele. Do lado de fora, a chuva suavemente no telhado e trovões distantes roncou. Eu tenho pensado, disse Luke. Sua voz um ruído profundo sob a orelha dela. Sobre nós. Sobre o futuro. Amelia se apoiou em um cotovelo para ver seu rosto na luz fraca. Que tal? Luke de repente nervoso, eu sei que não faz muito tempo, mas nunca tive mais certeza de nada na minha vida. Ele pegou algo na mesa de cabeceira menos uma pequena caixa de madeira. O anel de minha mãe. Papai me deu antes que ele morresse. Disse que eu deveria salvar Lu para a pessoa certa. O hálito de Amelia foi preso quando ele abriu a caixa, revelando uma simples faixa de ouro com um pequeno diamante. Nada chamativo ou ostensivo como o anel que David lhe deu, mas de alguma forma infinitamente mais bonito. Emilia Torres, Luke disse suavemente, você se casará comigo? Seja meu parceiro em tudo menos na vida apaixonada nesta fazenda? Lágrimas brotaram nos olhos de Amelia. Sim. Ela sussurrou. Sim, Luke Bennett, eu vou me casar com você. Seu rosto se abriu em um sorriso de tão pura alegria que fez seu coração doer. Ele deslizou o anel no dedo dela, menos um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito para ela o tempo todo. Então ele a puxou para perto e a beijou profundamente. Seus braços fortes e seguros ao seu redor. Eu te amo, ele murmurou contra os lábios dela. Mais do que eu jamais pensei ser possível. Eu também te amo, respondeu Amelia, maravilhando-se com a facilidade com que essas palavras chegaram a ela. Palavras que ela já tinha tanto medo de dizer. Eles decidiram não esperar muito pelo casamento. Nem queria nada elaborado, menos apenas uma cerimônia simples na fazenda, com alguns amigos e vizinhos para testemunhar seu compromisso. Eles estabeleceram a data para o primeiro fim de semana de novembro, quando a colheita estaria completa. As notícias hoje seu noivado se espalhou rapidamente pela pequena comunidade. A senhora Davis, da loja geral, insistiu em assar o bolo de casamento. Bill e sua esposa se ofereceram para decorar o celeiro com flores de sua estufa. Até Tommy Jenkins se ofereceu para lidar apenas com entregas naquele fim de semana para que pudessem se concentrar no casamento. Amelia foi tocada pela manifestação de apoio. Essas pessoas, que eram estranhas há apenas alguns meses, se tornaram como família para ela. Era tão diferente de sua vida na cidade onde ela morava há anos, sem realmente conhecer seus vizinhos. Devemos convidar seus pais? Luke perguntou uma noite enquanto eles trabalhavam na lista de convidados. Amelia ficou tenso. Ela não falou com seus pais desde que saiu da cidade. Eles fizeram desaprovação de seu engajamento quebrado com David. Clear, acreditando que ela estava jogando fora uma chance de um futuro seguro com um homem de sucesso. Eu não sei, ela admitiu. Eles provavelmente não viriam de qualquer maneira. Luke pegou a mão dela. Eles ainda são sua família. Amelia, talvez seja uma chance de se reconectar, para mostrar a vida que você construiu aqui. Amelia considerou. Suas palavras. Luke havia perdido os dois pais. Ele entendeu o valor da família melhor do que a maioria. Você está certo, ela disse finalmente. Vou ligar para eles amanhã. O telefonema foi estranho e tenso. Sua mãe respondeu, sua voz legal e formal, enquanto Amelia explicou onde ela estava e o que havia acontecido desde que saiu. Você está noivo? De novo? Sua mãe disse, descrença evidente em seu tom, para um fazendeiro que você conheceu. Por alguns meses, Amelia, você não aprendeu nada? Amelia agarrou o telefone com mais força. Eu aprendi muito, mãe. Aprendi o que significa ser realmente valorizado. Ser amado por quem eu sou, não pelo que alguém quer que eu seja. Sua mãe suspirou. David ficou arrasado quando você saiu. Ele nos disse tudo menos como tentou encontrá-lo resolver as coisas. Ele cometeu um erro, Amelia. As pessoas cometem erros. Sim, eles o fazem, concordou Amelia. E meu erro foi ficar com alguém que não me respeitou. Ela respirou fundo. Mãe, estou feliz aqui. Mais feliz do que nunca. Gostaria que você e pai viessem ao casamento. Para conhecer Luke, para ver a vida que estou construindo. Houve um longo silêncio. Então vou discutir isso com seu pai. Não foi muito, mas era algo. Depois de desligar, Amelia sente-se nos degraus da varanda, tentando processar seus sentimentos. Luke a encontrou lá alguns minutos depois, retornando dos campos. Como foi? Ele perguntou, sentado ao lado dela. Amelia se inclinou no ombro. Sobre o que eu esperava. Eles acham que estou cometendo outro erro. Mamãe disse que conversaria com o pai sobre vir, mas não estou prendendo a respiração. Luke passou um braço em volta dela. Perda deles se eles não vierem, mas espero a Kusim por sua causa.
As semanas que antecederam o casamento foram ocupadas. Além do trabalho normal da fazenda, havia preparativos para tomar decisões sobre comida e música, limpando e decorando o celeiro onde a recepção seria realizada. Por tudo isso, Amelia e Luke trabalharam em equipe, sua emoção crescendo à medida que o dia se aproximava. 3 dias antes do casamento, Amelia estava na cidade pegando alguns suprimentos de última hora, quando ela encontrou Frank, o mecânico, que rebocou o caminhão todos esses meses atrás. Bem, olhe para você, ele disse com um sorriso. Dificilmente o reconheceu daquela garota empoeirada que entrou na minha loja em julho. Amelia riu. Muito mudou desde então. Ouvi dizer que você e Luke estão dando um nó neste fim de semana, disse Frank. Não poderia ter acontecido com um cara melhor. Ele está sozinho há muito tempo. Obrigado, respondeu Amelia, tocada por suas palavras. Frank se inclinou para mais perto. Sabe, eu provavelmente deveria lhe contar. Aquele sujeito sofisticado que veio procurando por você de volta ao verão. Ele estava perguntando pela cidade novamente ontem. O sorriso de Amelia desapareceu. David, ele estava aqui. Frank assentiu no restaurante, perguntando se alguém o tinha visto, se o casamento ainda estava ligado. Parecia poderoso, interessado em Waze. Um calafrio percorreu a espinha de Amelia. O que David estava fazendo de volta para Al? Por que ele estava fazendo perguntas sobre o casamento dela? Ela agradeceu a Frank e se apressou em terminar seus recados, sua mente correndo. Ela deveria contar a Luke? Isso o preocuparia desnecessariamente? David não tinha mais poder sobre ela. Ela fez sua escolha e nunca esteve mais feliz com isso. Quando voltou para a fazenda, ela decidiu não mencionar. David provavelmente estava apenas curioso ou tentando provar algo para si mesmo. Na verdade, ele não apareceria no casamento. Até ele não era tão arrogante. No dia anterior ao casamento ocorreu claro e frio. O tipo de dia nítido do outono que fez o céu parecer impossivelmente azul. O amigo de Luke, Bill, chegou cedo para ajudar a decorar o celeiro, trazendo braçadeiras de flores de outono e vegetação de sua estufa. Tommy e vários outros adolescentes locais vieram ajudar a montar mesas e cadeiras. Amelia estava organizando peças centrais quando ouviu um carro para fora. Através da porta do celeiro, ela viu um carro alugado que não reconheceu. Seu coração afundou quando David saiu, parecendo tão polido e deslocado quanto ele teve a última vez. Vou lidar com isso, disse ela a Bill, que estava assistindo com preocupação. Continue trabalhando, pelo poder investido em mim, disse o ministro. Agora pronuncie o seu marido e mulher. Luke, você pode beijar sua noiva. Luke segurou o rosto de Amelia em suas mãos como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu te amo, Sra. Bennet. Ele murmurou antes de beijar. Lá suavemente a pequena igreja explodiu em aplausos e aplausos quando eles se voltaram para enfrentar seus amigos e familiares como marido e mulher. Amelia avistou os pais na primeira fila, menos sua mãe se afastando aos olhos. Com um pai com o que poderia ter sido aprovação, a recepção no celeiro decorada era tudo o que Amelia esperava, menos aquecido, alegre, cheio de risadas e boa comida. Luke a manteve perto, o braço em volta da cintura dela enquanto cumprimentavam os convidados e aceitavam parabéns. Então este é o famoso Luke, disse a mãe de Amelia quando chegou à mesa dos pais. Minha filha parece pensar que você pendurou a lua e as estrelas. Luke sorriu, estendendo a mão. Senhora Torres, Senhor Torres, obrigado por ter vindo. Significa o mundo a Amelia e para mim. O pai dela apertou a mão de Luke e sua força. Você tem um bom lugar aqui, disse ele, surpreendendo Amelia com o elogio. Parece que você trabalha duro. Todos os dias, confirmou Luke. Mas vale a pena, especialmente agora que tem um parceiro. Ele olhou para Amelia com um amor tão óbvio que até sua mãe parecia afetada. Bem, disse ela, sua voz mais suave do que antes. Posso ver que você se importa com a nossa filha. É isso que mais importa. À medida que a noite avançava, Amelia encontrou um momento para escapar para fora para uma lufada de ar fresco. A noite era clara e fria, estrelas brilhantes no alto. Ela podia ouvir a música e o riso de dentro do celeiro. O som da felicidade e da celebração. Luke a encontrou lá, passando os braços em volta dela por trás e descansando o queixo em seu shoulder. Feliz Ezra Bennet. Amelia recostou-se contra ele, saboreando o calor sólido de seu corpo. Mais feliz do que eu jamais pensei ser possível. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para os campos escuros de Crescent Ridge, seu lar, seu futuro, o lugar onde se encontraram e a si mesmos. Quando meu caminhão quebrou naquele dia, disse Amelia suavemente, eu pensei que era a pior sorte. Eu estava com tanta raiva, tão perdida. Ela virou os braços dele para encará-lo. Mas agora vejo que foi a melhor coisa que já aconteceu. Comigo, isso me levou a você,
a esse lugar, para uma vida que eu nunca sabia que queria. Luke a beijou lenta e doce, suas mãos fortes e seguras na cintura dela. Vou passar o resto da minha vida certificando-se de que você nunca se arrepende daquele caminhão quebrado, prometeu. Ou dizer sim a um fazendeiro que você mal conhece. Amelia riu, seu coração cheio de estourar. Eu nunca poderia me arrepender. Não por um único momento. Dentro do celeiro, alguém chamou seus nomes. Estava na hora de sua primeira dança como marido e mulher. Dumos Dodas, eles voltaram para se juntar aos convidados, para comemorar o início de sua vida juntos. Enquanto Luke a levou para a pista de dança improvisada e a levou em seus braços, Amelia sentiu uma sensação de correção, de pertencer, que ficou profundamente. Era aqui que ela deveria estar. Não em alguma vida da cidade brilhante com o homem que a via como acessório, mas aqui nesta terra com esse homem que a viu. Eu te amo, Luke Bennett. Ela sussurrou enquanto eles balançavam. E eu te amo, Amelia Bennett. Ele respondeu segurando menos aperto. Hoje, amanhã e todos os dias depois disso. Ao seu redor, amigos e familiares assistiram com sorrisos e algumas lágrimas. Até os pais de Amelia pareciam tocados pelo óbvio amor entre os noivos. Essa não era a vida que eles imaginaram para a filha. Mas vendo sua felicidade, eles estavam começando a entender sua escolha. Quando a noite chegou ao fim e os convidados começaram a partir, Amelia e Luke ficaram na porta do celeiro, agradecendo a todos por compartilharem seu dia especial. Tommy Jenkins deu a Amelia um abraço tímido. Bill e sua esposa prometeram verificar a fazenda enquanto eles estavam fora de sua lua de mel curta. E a senhora Davis pressionou um recipiente de sobras de bolo de casamento nas mãos de Luke no café. Amanhã, finalmente foram apenas os pais de Amelia se despedirem. Sua mãe a abraçou, segurando mais do que o normal. Você fez uma bela vida aqui, ela admitiu em silêncio. Diferente do que eu imaginei para você, mais belo no Nintendo. Seu pai apertou a mão de Luke novamente. Depois surpreendeu a todos ao puxá-lo para um breve e desajeitado abraço. Cuide da minha garota, disse ele gruffly. Com tudo que tenho, prometeu Luke enquanto observavam o carro de seus pais desaparecerem. Na entrada da garagem, Amelia sentiu uma sensação de fechamento. O passado estava realmente atrás dela agora. Tudo o que restava era o futuro, bright e cheio de promessa, menos com um homem ao seu lado. Luke pegou a mão dela, trazendo menos para seus pronto para ir para casa, Sra. Bennett? Amelia assentiu, seu coração transbordando de alegria. Mais do que pronto, Sr. Bennett. Dumas dadas, eles voltaram para sua fazenda menos, onde a vida deles juntos estava apenas começando. A luz da varanda brilhava calorosamente, recebendo-os em casa. Amanhã traria novos desafios, novas alegrias, novos momentos para compartilhar, mas hoje à noite, sob um céu cheio de estrelas, e era tudo o que eles precisavam. Um ano se passou desde o dia do casamento de Amelia e Luke. O inverno chegou e se foi. A primavera floresceu no verão, e agora o outono estava pintando Crescent Ridge em tons vibrantes mais uma vez. A fazenda prosperou sob seus cuidados conjuntos, crescendo em tamanho e reputação. Amelia estava na varanda, as mãos envoltas em uma caneca de café, observando Luke trabalhar com a nova fazenda que eles contrataram. Os negócios haviam expandido, tanto que não conseguiam mais administrá-lo, especialmente agora. Sua mão livre flutuou para a barriga inchada. 7 meses grávida, Amelia ainda achou o ar hard para acreditar às vezes. O filho deles, crescendo dentro dela, um símbolo vivo do amor que ela e Luke construíram juntos. Luke olhou para cima de seu trabalho, chamando sua atenção no quintal. Mesmo agora, depois de mais de um ano juntos, seu sorriso ainda fez seu coração pular. Ele disse algo para o fazenda e depois seguiu em direção à casa. Você deveria estar descansando, disse ele enquanto escalava os degraus da varanda. Amelia revirou os olhos bem-humorados. Estou grávida, não doente. Além disso, tenho ordens para fazer as malas. Os negócios online continuaram a crescer, com seus produtos agora enviando clientes em todo o país. Luke colocou a mão sobre a dela na barriga dela, sua expressão amolecendo quando ele sentiu o bebê chutar. Ainda assim, o Dr. Marshall disse para fazer com calma. Estou com calma, insistiu Amelia. O café na varanda é o mais fácil possível. Luke riu, pressionando um beijo na testa. Mulher teimosa, você adora, ela brincou. Eu te amo, ele corrigiu, seus olhos sérios apesar do sorriso. Vocês dois. O bebê chutou novamente, como se estivesse respondendo à sua voz. O coração de Amelia inchou de felicidade. Isso foi mais do que ela jamais sonhou possível quando deixou sua antiga vida para trás. Um marido amoroso, um negócio próspero, uma criança a caminho, um verdadeiro lar. O som de um carro subindo a garagem chamou sua atenção. Era Tommy Jenkins em sua nova caminhonete.
Agora uma casa de calouros para o fim de semana. Entrega do pacote. Ele ligou segurando uma caixa enquanto escalava. E correio. Luke foi encontrá-lo, pegando o pacote e classificando os envelopes que Tommy entregou. Obrigado, Tommy. Como vai a escola? Bom, respondeu Tommy. Os negócios agrícolas, elas são interessantes. Pode até ser útil por aqui algum dia. Ele olhou significativamente para a fazenda. Luke sorriu. Eles estavam orientando Tommy há meses, e o jovem manifestou interesse em trabalhar em tempo integral na Crescent Ridge depois da faculdade. Foi uma parceria que poderia beneficiar a todos. Estaremos prontos quando você estiver, Luke Goranton. A taxa que estamos crescendo, precisaremos de toda a ajuda que podemos obter. Depois que Tommy saiu, Luke se juntou a Amelia na cozinha, onde estava começando o almoço. Ele colocou o correio na mesa, mas manteve um envelope na mão, olhando para ela com uma expressão ilegível. O que é? Amelia perguntou, percebendo sua hesitação. Luke passou para ela o envelope. É do banco. Amelia sentiu uma vibração de ansiedade. 3 meses atrás, eles haviam solicitado um empréstimo para comprar a propriedade adjacente. A fazenda de Henderson estava à venda quando o velho Sr. Henderson decidiu se aposentar, e foi uma oportunidade boa demais para perder a terra extra. Lhes permitiria expandir suas operações significativamente. Mas foi um grande compromisso, especialmente com um bebê a caminho. Eles passaram semanas analisando os números, certificando-se de que era uma boa decisão financeira. Ainda assim, esperar pela resposta do banco foi estressante. Com dedos um pouco trêmulos, Amelia abriu o envelope e desdobrou a letra dentro. Ela leu rapidamente, sua expressão não dando nada. Bem, Luke perguntou, incapaz de conter sua impaciência lentamente. Amelia olhou para cima, um sorriso quebrando em seu rosto. Conseguimos o empréstimo. É aprovado. O rosto de Luke se iluminou de alegria. Ele a varreu nos braços, tomando cuidado com a barriga dela e a girou. Eu sabia que eles veriam. O que vemos neste lugar? Amelia riu, agarrando-se aos ombros. Me coloque no chão, seu homem louco! O bebê tá ficando tonto. Luke a colocou suavemente em seus pés, mas manteve os braços em volta dela. Fizemos isso o lugar de Henderson é o nosso... Crescent Ridge está crescendo. A aprovação do empréstimo os levou durante o resto do dia. Naquela noite, eles se sentaram na mesa de jantar com papéis espalhados diante deles, planejando a expansão. A fazenda de Henderson acrescentaria mais 60 acres à sua propriedade, incluindo um pomar antigo que precisava rejuvenescimento e campos perfeitos para expandir suas colheitas. Devemos nos concentrar no pomar primeiro, Luke sugeriu. Retire. De volta para a próxima temporada. Amelia assentiu, fazendo anotações, e poderíamos converter o antigo celeiro de Henderson em uma loja adequada para nossos produtos. Talvez até os pés de jantares na fazenda na mesa no verão. Luke olhou para ela com admiração. A mente dos seus negócios nunca para, não é? De garota da cidade ao empresário da fazenda em pouco mais de um ano. Amelia sorriu, pensando em quão longe ela havia chegado. Quem pensaria que quebrar uma estrada de terra levaria tudo isso? Sou grato por esse caminhão quebrado todos os dias, disse Luke suavemente, pegando a mão pela mesa. Na manhã seguinte, eles dirigiram até o lugar de Henderson para passear com a propriedade que em breve seria deles. A antiga fazenda precisava de trabalho, mas os ossos eram bons. O pomar, embora coberto de vegetação, ainda tinha árvores saudáveis que produziriam bem com os cuidados adequados. O que você acha? Luke perguntou enquanto olhavam para os campos de rolagem. Vocapode. Amelia assentiu, imaginando o futuro. O pomar restaurado, o celeiro se converteu em uma loja, talvez cabines de hóspedes algum dia para estadias agrícolas. Ela olhou para ele. Vai ser incrível, Luke. Ele passou um braço em volta dos ombros dela. Já é. Enquanto voltavam para o caminhão, o telefone de Amelia tocou. Era a mãe dela pedindo a conversa semanal. O relacionamento com os pais melhorou constantemente desde o casamento. Eles até visitaram 2 vezes, gradualmente se aquecendo para a vida agrícola que sua filha havia escolhido. Mãe, adivinha? Amelia disse por meio de saudação. O empréstimo chegou. Estamos comprando o Henderson Place. Isso é uma notícia maravilhosa, querida, sua mãe respondeu. Felicidade genuína em sua voz. Seu pai ficará satisfeito. Ele estava apenas dizendo ontem à noite como ele está impressionado com o que você e Luke realizaram. Cala-se. Espalhou pelo peito de Amelia. A aprovação de seu pai significava mais do que ela havia imaginado. Diga a ele obrigado. Isso significa muito... Na verdade, a mãe dela continuou. É por isso que estou ligando. Seu pai e eu estamos conversando. E bem, gostaríamos de ajudar com a expansão. Amelia parou de andar surpreso. Ajuda? Como? Financeiramente, disse sua mãe simplesmente. Gostaríamos de investir em Crescent Ridge. Não como um empréstimo, mas como parceiros. Silencioso, é claro, acrescentou ela.
Rapidamente. Sabemos que você e Luke têm sua própria visão para o lugar. Amelia ficou sem palavras. Luke olhou para ela, mas ela só podia balançar a cabeça com espanto. Amelia, você ainda está aí? A mãe dela perguntou. Sim, desculpe, conseguiu Amelia. Estou apenas surpreso. Você nunca demonstrou interesse nos negócios agrícolas antes. Sua mãe suspirou. Pensamos muito desde o seu casamento. Bia. Lu, tão feliz, tão realizado. Isso nos fez reconsiderar o que é importante. E o que é importante é você, nossa filha. Sua felicidade. Seu futuro. Ela fez uma pausa. E agora o futuro do nosso neto também. Lágrimas picaram nos olhos de Amelia. Mãe, eu não sei o que dizer. Diga que você considerará. Sua mãe respondeu. Converse com Luke. Não estamos tentando interferir. Apenas para ajudar se pudermos. Vou falar com ele, prometeu Amelia. E mãe, obrigado. Depois de desligar, Amelia transmitiu a conversa. A Luke ainda não acreditando em si mesma. O que você acha? Ela perguntou quando havia terminado. Você ficaria confortável com meus pais como investidores? Luke considerou a questão seriamente. Se eles são parceiros verdadeiramente silenciosos, apenas querendo ajudar sem controlar nada, sim, eu faria. Isso poderia fazer uma enorme diferença na rapidez com que podemos desenvolver a nova propriedade. Ele olhou para ela de perto, mas a questão maior é: você se sentiria confortável com isso? Amelia pensou em quão longe ela e seus pais haviam chegado, da desaprovação e decepção à aceitação, e agora, apoio. Era mais do que ela esperava. Sim, ela disse finalmente. Eu acho que faria. Parece. Curando, de certa forma, como se eles finalmente estão vendo e aceitando minhas escolhas. Lucas sentiu entendimento. Bem, vamos considerar. Mas sem pressão de qualquer maneira. Podemos fazer isso funcionar com ou sem a ajuda deles. Naquela noite, enquanto se preparavam para a cama, Amelia sentiu o bebê se movendo energicamente. Ela colocou a mão de Luke no local, observando o rosto dele acender com maravilha enquanto ele sentiu chutes fortes. Ativo hoje à noite, ele comentou. Talvez um futuro jogador de futebol, Amelia riu, ou um fazendeiro com sua energia. Expressão de Luke ficou macia. Ainda não posso acreditar que seremos pais. Que estamos criando essa vida juntos. Acredite, disse Amelia, guiando a mão para outro local onde o bebê estava empurrando. Em cerca de 2 meses você estará segurando este pequeno em seus braços. Luke se inclinou para pressionar um beijo gentil em sua barriga. Mal posso esperar para conhecê-lo, ele sussurrou para o filho deles. Então ele olhou para Amelia, seus olhos cheios de amor. Não consigo imaginar fazer isso com mais ninguém. Você é tudo para mim, Amelia. Você e esse bebê, brotaram nos olhos de Amelia. A gravidez a deixou mais emocional, mas as palavras de Luke a teriam tocado profundamente, independentemente. Você também é tudo para mim. Ela sussurrou de volta. As semanas voaram enquanto se preparavam para a nova propriedade e a chegada do bebê. Eles converteram a pequena sala ao lado de seu quarto em um berçário, pintando o amarelo macio, pois decidiram não descobrir o sexo do bebê. Luke construiu um berço com suas próprias mãos, e Amelia costurou cortinas e uma colcha para combinar com as paredes ensolaradas. Seus pais enviavam presentes de bebê regularmente, roupas, livros menos cada um em pacote, um sinal tangível de sua crescente aceitação e emoção. Após uma consideração cuidadosa, Amelia e Luke aceitaram sua oferta de investimento na expansão da fazenda, estabelecendo limites claros com os quais ambos os lados estavam confortáveis. Em uma tarde nítida de outubro, Amelia estava na cozinha, conservas da última das bagas da temporada, quando sentiu uma dor aguda na região lombar. Ela fez uma pausa, esperando para ver se isso retornaria. Quando isso aconteceu, alguns minutos depois, ela percebeu o que estava acontecendo. Luke estava nos campos com o fazenda. Amelia chamou seu telefone celular, mantendo a voz calma, apesar da crescente intensidade das contrações. Ora, disse ela quando ele respondeu. O bebê está chegando. Luke estava na casa em poucos minutos, seu rosto uma mistura de excitação e preocupação. Você tem certeza, você não está devido por mais 2 semanas. Outra contração suportou Amelia, mais forte do que antes. Tenho certeza, ela ofegou. Este bebê tem sua própria programação. Eles planejaram para esse momento, tinha uma bolsa embalada e pronta na porta. Luke ajudou Amelia no caminhão, com as mãos gentis, mas tremendo um pouco. O hospital estava a 30 minutos, na próxima cidade. Just breathe. Luke continuou dizendo durante a viagem, embora não estivesse claro se ele estava conversando com Amelia ou com si mesmo. Tudo vai ficar bem. Amelia tentou se concentrar em sua respiração à medida que as contrações se aproximaram. Ela sabia que o parto seria doloroso, mas a realidade era mais intensa do que ela imaginara. Ainda assim, sob a dor havia uma corrente de antecipação. Logo, muito em breve, eles encontrariam seus filhos.
No hospital, as coisas se moveram rapidamente. O Dr. Marshall confirmou que Amelia já estava em 6 centímetros dilatados. Este bebê não está desperdiçando tempo, disse ela com um sorriso. Os primeiros bebês geralmente são mais lentos. Nada sobre nós foi convencional, respondeu Amelia entre as contrações. Por que começar agora? Horas passadas em um borrão de dor, incentivo de Luke e da equipe médica e crescente antecipação. Luke nunca saiu do lado de Amelia, limpando a testa, segurando a mão dela, sussurrando palavras de amor e apoio. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, ele disse a ela enquanto ela trabalhava em uma contração particularmente difícil. Você pode fazer isso, você é incrível. Finalmente, quando o sol se pôs do lado de fora das janelas do hospital, o Dr. Marshall anunciou que era hora de empurrar. Amelia reuniu sua força restante, segurando a mão de Luke com tanta força que mais tarde ela descobriria que havia deixado marcas. Mais um grande empurrão, pediu o Dr. Marshall, depois do que parecia uma eternidade. Seu bebê está quase... ok. Com um tremendo esforço final, Amelia a empurrou, e de repente a sala estava cheia do forte e indignado grito de um recém-menos-nascido. Alívio e alegria caíram em igual medida. É uma garota, o Dr. Marshall anunciou, colocando o bebê, contorcendo-se no peito de Amelia, uma menina linda e saudável. Amelia olhou para a filha através de lágrimas de alegria. Punhos minúsculos acenavam no ar, e uma palha de cabelos escuros estava rebocada na cabeça pequena. Ela era perfeita. Luke se inclinou para perto, suas próprias bochechas molhadas de lágrimas. Ela é linda, ele sussurrou, tocando a mão do bebê com um dedo suave, assim como sua mãe. O bebê envolveu seus dedos minúsculos em torno de Luke muito maior. E Amelia viu algo mudar na expressão de seu marido, um suavizando, um derretimento, um amor tão profundo que transcendeu as palavras. Olá, pequeno, ele disse suavemente. Eu sou seu pai. Após a enxurrada inicial da atenção médica, a nova família foi deixada sozinha para se unir. Amelia segurou a filha contra o peito, maravilhado com cada característica perfeita. Luke sentou-se na beira da cama, um braço ao redor de Amelia, a outra mão ainda capturada pelo aperto da filha. Como devemos nomear? Amelia perguntou, olhando para Luke. Eles discutiram nomes, mas não haviam se estabelecido, querendo conhecer o filho primeiro. Luke estudou o rosto minúsculo, considerando... E a esperança, ele sugeriu, porque é isso que ela é menos nossa esperança para o futuro. Que nos uniu. Amelia sorriu, sentindo à direita do nome. Espero que Bennett é perfeito. Ela olhou para a filha deles. Olá, Esperança. Bem-vindo ao mundo. Os dias seguintes foram um turbilhão de visitantes e ajustes. Os pais de Amelia chegaram no dia após o nascimento de Hope, sua empolgatia, palpável enquanto mantinham seu primeiro neto. Até o pai dela, geralmente tão reservado, não conseguia esconder sua emoção, pois a esperança envolveu sua mão minúscula em volta do dedo dele. Ela tem um aperto forte, disse ele de aprovação. O aperto de um fazendeiro. Amelia trocou um sorriso com Luke, sabendo o quão significativo essas palavras vinham de seu pai. A senhora Davis trouxe refeições. Billy e sua esposa trouxeram flores de sua estufa. E Tommy Jenkins orgulhosamente assumiu o papel de irmão mais velho honorário, prometendo ensinar Esperança tudo sobre a vida agrícola quando ela era mais velha. Finalmente, era hora de levar a Esperança para casa para Crescente Ridge. Luke dirigiu com cuidado, mais preciosa carga no caminhão do que nunca. Amelia sentou-se nas costas ao lado do assento do carro, incapaz de parar de olhar para a filha adormecida quando eles chegaram à fazenda. Luke apareceu para ajudar Amelia a sair, depois levantou gentilmente o assento do carro com Esperança, ainda dormindo dentro. Bem-vindo para casa, Hope Bennett, ele disse suavemente enquanto eles subiam os degraus da varanda. Isso é Crescent Ridge. Sua casa. Lá dentro tudo parecia diferente para Amelia, como se fosse visto através de novos olhos. Esta casa, esta fazenda não era mais apenas a casa deles. Era a herança da Esperança, a primogenitora dela, o lugar onde ela crescia, aprendia e sonhava. As primeiras semanas com um recém-menos-nascido foram desafiadoras. A Esperança teve seus dias e noites confusos, preferindo dormir durante o dia e ficar bem acordado quando seus pais precisavam desesperadamente descansar. Amelia estava aprendendo a amamentar, Luke estava aprendendo a mudar de fraldas, e ambos estavam se adaptando à realidade de que suas vidas agora giravam em torno dessa pequena e exigente pessoa. Mas houve momentos de uma alegria tão profunda que todos os desafios desapareceram na insignificância. A primeira vez Hope sorriu, um sorriso verdadeiro, não apenas o gás, como Luke insistiu em apontar. A maneira como ela se acalmou instantaneamente quando Luke a segurou contra o peito.
dele, sua voz profunda estalando suavemente enquanto ele contava histórias sobre a fazenda, a expressão pacífica em seu rosto enquanto ela amamentava, sua mão minúscula descansando contra a pele de Amelia. Um mês após o nascimento de Hope, em um dia brilhante de novembro, eles a levaram para sua primeira reunião toda a farm, empurrado contra o frio do outono. Ela andou de funda contra o peito de Luke enquanto eles caminhavam pelos limites de sua propriedade expandida. Os documentos para o Henderson Place haviam sido finalizados na semana anterior, fazendo com que 60 acres adicionais parte de Crescent Ridge. Algum dia, tudo isso será seu, disse Luke ao Hope, enquanto estava com vista para o recém-menos adquirido. Pomar, sua mãe e eu estamos construindo algo aqui que durará além de nós. Amelia se inclinou contra o lado dele, seu coração cheio, enquanto observava com a filha deles. Ela vai crescer sabendo exatamente de onde vem a comida, disse. Como cuidar de animais, como fazer as coisas crescerem, todas as coisas que nunca aprendi até conhecê-lo. Luke sorriu para ela, e ela terá sua mente afiada à sua criatividade, o melhor de nós dois. Eles continuaram a caminhada, apontando características da fazenda para esperar como se ela pudesse entender. As cabras soaram curiosamente quando se aproximaram, ansiosas para conhecer o mais novo membro da família. As galinhas arranhavam e Bertou, não impressionadas pelo bebê humano. Os campos, agora colhidos e deitados no inverno, esticaram-se sob o céu azul claro. Eu estava pensando, disse Luke enquanto voltavam para casa. Talvez devêssemos atualizar o sinal. Que sinal? Amelia perguntou. A da calçada. Apenas diz Crescent Ridge Farm agora, mas talvez deva dizer Crescent Ridge Farm, Estrada 1932 menos a família Bennett. Amelia sorriu, tocada pela sugestão. Eu gostaria disso, tornando-o oficial. Naquela noite, depois que a esperança foi alimentada e dormindo em seu berço, Amelia se juntou a Luke no balanço da varanda. A noite estava fria, mas não fria, e as estrelas estavam emergindo uma a uma. No Seus. Luke envolveu um cobertor em torno dos dois, e Amelia se inclinou contra o ombro sentindo o calor sólido dele. Você já pensou naquela primeira noite? Luke perguntou, sua voz quieta na quietude. Quando você bateu na minha porta? Amelia assentiu. Muitas vezes, eu estava tão desesperado, tão perdido. Tudo o que eu queria era um canto em seu celeiro. O braço de Luke se apertou ao seu redor, e tudo que eu queria era mantê-lo ao meu lado. Ele riu suavemente. Ainda não posso acreditar que disse isso em voz alta a um completo estranho. Estou feliz que você fez, disse Amelia, inclinando o rosto para o dele. Foi a primeira coisa honesta que alguém me disse em muito tempo. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, ouvindo os sons noturnos da fazenda. Uma coruja piora do velho carvalho, grilos tocou na grama e do monitor de berçário podiam ouvir a respiração, suave e rítmica de sua filha adormecida. Eu nunca pensei que poderia ser tão feliz, confessou Amelia. Quando saí da cidade, eu estava apenas fugindo. Não tinha plano, nenhum destino, apenas a necessidade de escapar. E agora? Luke perguntou, embora soubesse a resposta. Amelia sorriu, seu coração cheio para estourar. Agora eu sei que não estava fugindo. Eu estava correndo em sua direção. Em direção a esta vida. Em direção a tudo o que nunca soube que queria até encontrar. Luke a beijou então, seus lábios gentis na dela, a mão dele embalando seu rosto. Quando eles se separaram, ele descansou a testa contra dela. Eu te amo, Amelia Bennett. Mais hoje do que ontem e menos de amanhã. Eu também te amo, Amelia. Sussurrou de volta. Você me deu mais do que abrigo naquela noite. Você me deu um lar, um lugar para pertencer. Do monitor surgiram os pequenos sons de esperança. Luke sorriu. Acho que alguém quer o lanche da meia-menos-noite. Eles se levantaram e entraram de mãos dadas para cuidar da filha, enquanto Amelia se estabeleceu na cadeira de balanço com esperança. Em seu peito, Luke se ajoelhou ao lado deles, seu rosto macio de maravilha enquanto observava suas duas garotas juntas. Você sabe, disse ele, quando meu pai morreu e me deixou neste lugar, pensei que minha vida estava definida. Apenas eu e essa fazenda, para sempre. Ele tocou a bochecha de Hope gentilmente. Eu nunca imaginei tudo isso. Uma esposa, uma filha, um futuro tão brilhante que quase dói olhar para ele. Amelia entendeu exatamente o que ele quis dizer. O happiness que eles encontraram juntos era tão completo, tão perfeito, que às vezes parecia bom demais para ser verdade. Mas era verdade. Era a vida deles, construída dia após dia com amor, trabalho duro e fé um no outro. Obrigado, ela disse suavemente por me ver naquela noite, realmente me vendo além da poeira e da fadiga. Obrigado, respondeu Luke, por ficar. Por fazer desta casa uma casa novamente, por me dar uma família. Hope terminou de enfermagem e Luke a levou. Rabemente colecando.
a contra o ombro dele para arrotar. A maneira mais fácil que ele lidou com a filha deles. O amor em seus olhos. Quando olhou para ela menos, tudo fez o coração de Amelia inchar com gratidão e alegria. Mais tarde, com esperança se estabeleceu em seu berço, eles ficaram juntos na janela, olhando para a fazenda iluminada pela lua. Crescent Ridge estava pacífico sob o céu noturno. Os prédios e campos que compunham seu sustento banhado em luz prateada. Nossa filha crescerá aqui, disse Amelia. O pensamento que a enche de contentamento, passando por esses campos, escalando essas árvores, aprendendo a amar essa terra da maneira que fazemos. Luke passou os braços em volta dela por trás, apoiando o queixo no ombro dela, e algum dia, quando ela crescer, tudo isso será dela. Para continuar, ou mudar, o que ela escolher. Mas isso é muito longe, disse Amelia, virando os braços para encará-lo. Temos anos à nossa frente primeiro. Anos para crescer este lugar. Para criar nossa família, para construir nossa vida juntos. Luke sorriu, seus olhos enrugando para os cantos da maneira que ela amava. Não consigo pensar em nada que eu queira mais do que isso. Uma vida inteira com você aqui na Crescent Ridge. Quando foram para a cama naquela noite, Amelia pensou na jornada que a trouxe aqui. De um caminhão quebrado em uma estrada empoeirada. Até esse momento, esposa, mãe, fazendeiro, casa, a cada passo, todas as opções, todo o desafio a levar exatamente onde ela deveria estar. E enquanto ela dormia nos braços de Luke, ela sabia com absoluta certeza que o melhor ainda estava por vir. A história deles, menos com uma simples batida na porta da fazenda, menos ainda estava sendo escrita. Dia a dia, estação por estação, com amor em seu coração e esperança iluminando o caminho a seguir. Crescent Ridge não era mais apenas uma fazenda. Era a base de seu futuro, o legado que eles construíam juntos. O lugar onde as coisas quebradas haviam sido feitas inteiras novamente. Onde uma mulher que pensou que estava passando finalmente havia encontrado seu caminho para casa. Onde Luke Bennett havia falado as palavras mais verdadeiras de todas. Naquela primeira noite, eu profiro Thea, Lu ao meu lado e eu, ao seu lado, ela ficaria hoje e todos os amanhãs por vir. O fim.